Fala aí, povo de Deus. Hoje é dia do pastor, né? Parabéns aí os pastores, as esposas dos pastores, que eu considero como pastoras também, porque só alguém como a esposa do pastor para aturar os pastores, né? Toda a carga que ele recebe ali e a esposa está sempre ali predisposta a escutar e pastorear a ele. Então, parabéns às pastoras, esposa dos pastores, né? Mas eu quero falar agora em específico sobre aqueles que pretendem ser pastores, já que hoje é dia do pastor. Pensa direitinho, sabe? Vê se é isso que Deus te levantou, se é esse o ministério. Então eu vou te mostrar à luz da palavra o que é necessário para que você assuma esse ministério e atenda o chamado do Senhor. A partir do princípio que muitos são os pastores, sabe? Eu creio que na verdade, não falo para os teólogos não, mas todo crente é um pastor. Sabe por que eu falo isso? Porque você começa a pastorear na sua própria casa. Sabe, a partir do momento que você se torna um servo do Senhor, o Senhor coloca a responsabilidade de ovelhas na sua mão. E as ovelhas, as primeiras ovelhas, a primeira ovelha é a sua esposa e as outras ovelhas são os seus filhos. E então você começa a entender que ali é o seu primeiro chamado. Todo chamado, ele passa pela família. Sabe, todo chamado, ele tem que passar pelo cuidado das primeiras ovelhas, que é a sua casa. Ah, pastor, só está falando isso. Opa, vamos lá para a Bíblia? Paulo ele ensina a Timóteo, lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre o ser bispo, chamado de bispo, que na mesma linguagem seria pastores, seria o chamado pastoral. Então, dentre todos os atributos, quando ele diz, olha, se alguém deseja ser bispo, é grande coisa, ele deseja, é muito bom, sabe? Se você tem esse chamado, é muito bom. Porém, você tem que fazer uma observação para que ele não seja alguém que apenas queira um holofote ou que queira luzes voltada para ele, para que as pessoas vissem, ó, ele é um pastorzão, ó, que palavra ele tem. Então ele começa trazendo alguns atributos para que Tiago viesse a entender e reconhecer o chamado. Como que você reconhece o chamado de um pastor? Ele diz, olha, a primeira coisa você tem que olhar para ver se ele é homem de uma mulher só, né? Ou seja, alguém fiel, alguém que honra com a aliança. Porque se você não honra a aliança com a sua esposa, como você vai honrar a aliança com Deus? Então, a primeira coisa que ele diz, se você quer ser pastor, olha para sua casa, sabe? E depois ele vem falando sobre honestidade, sobre não amigos de contendas e tudo. E tem um outro que ele vai parar novamente na família, quando ele diz assim, olha para dentro da casa dele, sabe? Olha para dentro da casa dele e vê se ele governa bem a sua casa, vê se os seus filhos te respeitam, né? E então ele termina já no outro versículo falando, porque se ele não souber governar a sua casa, como governará a casa de Deus? Como governará a igreja de Deus? Então, primeira coisa, nós temos que reconhecer que todo chamado ele começa dentro da sua família. Como você é com a sua família? Bem, você é esposo de uma mulher só? Você passou a primeira questão? Você tem honra, né? Segundo os seus filhos? Ótimo. Você entende que você tem que cuidar deles? Você entende que a palavra do Senhor diz que você tem que dar a sua própria vida pela sua esposa? Olha, se você entende isso tudo, você tem você tem uma grande tendência a pastorear, sabe? Porque as suas primeiras ovelhas estão dentro da sua casa. A segunda questão que eu observo quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, olha, se não souber governar a sua casa, não vai saber governar a igreja de Deus. Ou seja, se você não consegue ser pastor na sua casa, você não vai ser pastor em igreja. Talvez você seja um pregador, talvez você seja alguém, né, com bom conhecimento bíblico, que possa até ensinar, mas você não é uma referência. O pastor ele tem que ser uma referência. As pessoas vão olhar o que está por trás de você. Eles vão olhar como você coordena aquilo que está sob a sua guarda para reconhecer então se você tem o chamado pastoral ou não.
Olha, se você tem, assuma, é o chamado de Deus. Eu vou falar para você de um grande pastor, alguém que eu admiro, que, sabe, eu olho e vejo, puxa vida, como Deus amava esse pastor, alguém chamado Davi. A gente começa a olhar e ver que a responsabilidade de Davi desde a sua infância, quando a Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas do pai. Então, primeira coisa, ele entende que as ovelhas não é dele, nada que ele tem, tudo que ele tem é do pai. Ele sabe que ele primeiro tem que honrar a sua casa, ele tem que honrar a sua família, então ele guardava aquilo que era da sua família, era a ovelha da sua família, ele estava apacentando as ovelhas do pai. Sabe, existem muitos pastores que, quando se deparam com gigantes, que Davi lá na frente você vai ver se deparando com gigantes de Golias, e olha que tinha homens arrões lá do exército de Saul que poderia almejar tudo aquilo que Saul estava oferecendo. Saul estava oferecendo a filha como uma recompensa, né? Estava oferecendo isenção de impostos na família deles, estava oferecendo dinheiro, fortunas, sabe, um posicionamento dentro de Israel de admiração, mas nenhum deles se sentiram capacitados. Por quê? Porque não entendiam e não conseguiam ter o olhar que Davi tinha. Porque Davi primeiro estava cuidando das coisas da sua casa, do seu pai. Então vem a voz do pai, diz a Bíblia que os filisteus estavam em conflito com Israel e já havia 40 dias, opa, quarentena aí, ó. Né? E então os filhos de Jessé estavam, os primeiros estavam lá de frente à batalha, e todo dia ele se deparava com aquela batalha. Então Jessé, preocupado com os filhos, manda chamar lá o menino Davi, um jovenzinho, e tira da guarda das ovelhas, pedindo que uma outra pessoa guardasse as ovelhas. Davi escuta o chamado do pai. Olha, para você ser um pastor, você tem que aprender a escutar o chamado do pai, sabe? E obedecer ao chamado do pai. Então o pai chama ele e diz: olha, vá lá até o exército de Saul e leva aqui pão, e leva trigo torrado, e vê lá se os seus irmãos estão bem. Então Saul, ele começa a carregar o pão e o trigo até levar ao exército, aonde que estava a sua casa, a sua família. Deixa eu te falar uma coisa: todo pastor tem que entender que em meio à igreja do Senhor, em meio aos membros da igreja, ali está a sua casa, a sua família. Sabe, quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando da sua. Quando você está cuidando das coisas do Senhor, é porque há um cuidado especial com as suas também. Então, Davi vai carregando para alimentar aqueles filhos de Jessé, para alimentar a casa do pai. Sabe, primeira coisa que você tem que entender: primeiro lugar que você tem que alimentar é a sua casa, com pão e com trigo. Sabe o que é isso? É a palavra. Pão e trigo simboliza a palavra do Senhor. Davi carregava nas mãos a palavra. Sabe, a tua casa tem que se alimentar, porque a sua casa é o seu alicerce, é o seu primeiro ministério. Então, Davi chega até aquele lugar para alimentar, e quando ele chega ali, ele se depara com uma guerra tremenda, uma batalha tremenda, aonde que muitos poderiam se levantar, mas ninguém se levantou contra aquele gigante. Aquele gigante, quando estava enfileirado, os filisteus e Israel, o gigante ele saía das fileiras e começava a afrontar a Israel, começava a afrontar a Saul, começava a afrontar o Deus de Israel. Então Davi, quando ele chega naquele exato momento que estavam se enfileirando, e ele escuta aquele gigante filisteu começar a blasfemar contra o Deus de Israel, e ele se torna indignado com aquilo, sabe, uma indignação que não tomou a honra daqueles soldados. Eles não conseguiam se deparar mediante ao medo, porque o medo tem paralisado, o medo tem
tem engessado a igreja. Muitas das vezes nós não tomamos posicionamentos porque temos medo. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor te ungiu, o Senhor derramou óleo sobre a sua cabeça. Olha, como igreja do Senhor, nós somos o ministério de Cristo na terra. E Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que quando ele foi chamado, ele na sinagoga para falar, ele abriu o livro de Isaías que tinha dado a ele e disse: eis que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, para. Olha, ele começa a falar a função da unção sobre a sua vida. Como igreja do Senhor, há uma unção específica sobre a sua vida, há um chamado específico sobre a sua vida. Você não foi chamado para ter medo, para ficar paralisado mediante aos gigantes que afronta ao Deus de Israel, os gigantes que afrontam e que te fazem temer, te fazem sentar mediante ao seu chamado, porque aqueles homens tinham sido chamados para lutar por Israel, e muitas das vezes nós somos paralisados pelo medo e não lutamos mais, abandonamos as nossas armas. Mas Davi era só um menino e já reconhecia o seu chamado. Então ele levantou e ele se indignou, porque o que o povo via, o que os soldados via, era um gigante, sabe, que não se dava a vencer, que estava afrontando o exército de Israel ao exército de Saul. Mas aquele menino, ele se levanta e diz: quem é esse incircunciso? Ou seja, esse que não tem parte com o povo de Deus, esse que afronta o povo de Deus. Quem é esse para agredir tanto assim, sabe, ao exército de Deus? Qualquer outro chamaria aquele exército de Saul. Ele diz: olha, quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Primeira coisa de diferença dos outros é que ele reconhecia que aquele exército ele tinha um rei, mas o rei não era o seu dono. Muitas das vezes nós, por falta de conhecimento, nós nos transformamos em pastores e nos sentimos rei e donos das ovelhas. Nós queremos reinar sobre as ovelhas, quando Davi, ele venceu como rei, porque ele sabia que quem governava o seu reinado, quem governava Israel, quem governava aquele exército era o próprio Deus vivo. Olha, ele vencia batalhas, porque todas as batalhas ele colocava aquele exército nas mãos do Senhor. Ele sabia que rei era apenas uma unção que estava sobre a sua vida, mas quem governava a Israel e quem governa a igreja é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Sabe, todo pastor tem que saber que as ovelhas não são suas, as ovelhas são do Senhor e nós vamos prestar conta de cada uma delas um dia. Todo pastor tem que saber que a igreja não é dele, a igreja é corpo de Cristo, é do Senhor. Todo pastor tem que saber que as batalhas são vencidas primeiro no céu e pela unção que está sobre a sua vida. Sabe, se você deseja ser pastor, boa coisa você deseja, mas nós temos que aprender desde o início. Aquele menino se apresenta a Saul, porque Saul chama e ele diz: olha, eu luto contra ele, olha, eu venço sim. Saul: não, você não pode, você é só um menino. Sabe, aqui que tem um chamado, o Senhor não se deixa menosprezar. Ele olha e ele diz: não, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu cuido das ovelhas do meu pai, ou seja, meu primeiro ministério está na minha casa, olha para minha casa, e olha que não é fácil não, porque vinha um urso e vinha um leão. Naquele lugar ainda era comum, hoje acho que está, se existe, é muito pouco ursos naquela região, mas existia, e eles pegavam as ovelhas e eles matavam. Primeiro o leão tinha o instinto, né, de matar, o instinto perverso de matar, para se alimentar por causa da carne, e nós vemos que o diabo, ele assim, por causa do cheiro da carne, ele procura as ovelhas que estão vulneráveis para matar, para atacar, para se alimentar da carne. Mas aquele jovem disse: olha, quando eu via que estava na boca deles, eu ia até eles e retirava, e se ele tentasse novamente eu matava. Sabe por quê? Porque era a ovelha da casa do pai. Quantos pastores hoje fazem isso?
sabe? Às vezes até faz, mas se tiver holofote, só que naquele lugar ninguém estava olhando, era ele, as ovelhas e o leão, então ninguém estava observando aquilo. Para que queria fazer isso? Ah, são tantas ovelhas, deixa lá, matar umazinha, né? E de repente ele se alimenta daquela, deixa a restante, e a gente continua no lucro, né? Mas não, ele não se deixava perder uma, porque sabia que era da casa do pai. E o urso, sabe, muitas das vezes o urso pegava e levava para as cavernas, então ele tinha que ir até o território do urso para tomar a ovelha da boca do urso. Sabe o que é isso? Há uma unção específica sobre a sua vida para interceder. Ou seja, se você é intercessor, você tem um chamado pastoral, sim. Se você é pastor, você tem que ter o chamado de intercessão para entrar no terreno do inimigo e tomar as vidas que ele tentou levar. Sabe? Boa coisa ser pastor, mas você tem que olhar os critérios e pensar, esse é o meu chamado? Sabe? Olha, começa olhando para dentro da sua casa, o desenvolvimento e o treinamento que o Senhor traz sobre a sua vida, e aí sim vai chegar o momento de derrubar o gigante. E no momento que você estiver confrontado pelo gigante, você não vai cair. Nós vemos muitos pastores hoje cair, porque não brigaram longe dos holofotes. E quando chega o gigante, aonde os holofotes estão postos, não estão preparados, não foram forjados no fogo. Eu quero falar uma coisa para você, olha, se você deseja ser pastor, boa coisa, você deseja, mas olha primeiro para sua casa. Você tem sido um bom esposo, sabe, você tem sido um bom pai. Olha, muitas das vezes eu confesso que é muito difícil, aparecem gigantes que dá vontade de olhar e dizer assim, Senhor, eu não consigo. Sabe, muitas das vezes dá vontade de desistir do ministério. Muitas das vezes a gente chora quando nós olhamos e falamos assim, Senhor, eu não consigo. Muitas das vezes nós somos machucados, nós somos feridos, porque nós só temos uma arma simples na mão e nos achamos muito simples, com uma funda, quando sabemos que os grandes guerreiros andam de espadas e armaduras, e nós olhamos só uma funda na mão e falamos, Deus, eu não posso. Então nós caímos. Eu já vi muitos pastores desistirem, abandonarem ministérios porque não conseguiu lidar com a sua família. Eu já vi muitos pastores desistindo e largarem do ministério porque não conseguiram lidar com situações difíceis. E pasmem, eu já vi muitos pastores que suicidaram. Nós temos notícias disso porque a pressão foi muito grande. Talvez seja porque não tenha passado pelas etapas do deserto, pelas etapas onde você lutava no deserto, onde não tinha holofote, onde você não tinha interesse sobre multidões, onde você não tinha interesse por aplausos. Olha, quando Davi matou o leão e o urso, não houve aplausos, sabe? Não houve fama. E ele não contou para ninguém, nem para os seus pais, nem para os seus irmãos, mas ele contou para Saul, porque ele disse, olha, eu estou habilitado a lutar não por Saul, mas pelo Rei dos Reis. Porque aquele incircunciso, ele está afrontando, é o Deus, é o exército de Deus. O Senhor tem um grande chamado para a sua vida. Então, eu quero falar uma coisa para você, olha, feliz dia também dos futuros pastores. Eu creio que está se levantando uma nova geração de pastores, uma geração forte, uma geração forjada no deserto, uma geração que ama a Deus acima de todas as coisas e que odeia o pecado, uma geração que não tem medo de lutar, uma geração que vai no terreno dos inimigos e toma aquilo que foi roubado, uma geração que saca a vida das bocas dos leões apenas por reconhecer que as ovelhas é do nosso Pai. Aleluias! Se você tem esse chamado, olha, conta comigo. A gente vai estar junto, orando junto. É duro, é difícil, mas as ovelhas é do nosso Pai. Coração de Davi para essa geração de pastores que está chegando. E se você tem um coração de Davi, olha, nós estamos juntos. Nós somos um.